Querido amado Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem dado para nós, Senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação com que o Senhor dá aos seus entendimentos, seus ensinamentos. Obrigado pela misericórdia que o Senhor tem para que a gente consiga absorver tanto os conhecimentos que nos são passados, quanto os eventos externos que nos mostram o tempo que tem corrido e precisamos nos adiantar. Esteja conosco, esteja principalmente com o nosso caráter, Senhor, para que ele se desenvolva de glória em glória, rumo à tua semelhança, Senhor. Que possamos nos transformar segundo novos hábitos, novas determinações, novos propósitos, para que assim possamos partilhar da missão e do trabalho pelo qual o Senhor vem nos preparando há tantos anos, Senhor. Esteja conosco, cuide do nosso intelecto na noite de hoje, para que a gente possa absorver a maior quantidade de conhecimento possível. E que não seja um conhecimento raso, mas sim que a sua sabedoria possa entornar tudo aquilo que a gente tem absorvido. Esteja conosco, nos abençoe e cuide a cada um de nós no início desses sábados. Mas que não só nesse sábado glorifiquemos o teu nome, mas também em todo o restante da semana, Senhor. Esteja conosco, nos abençoe e cuide de nós a partir de agora e sempre. Eu que lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou abordar um pouco os assuntos tratados pela CETES, né, no último final de semana, mas de uma forma mais, que seja um pouco mais discutida entre a gente, já que a gente tem essa oportunidade aqui, que é uma oportunidade que a gente não tem nas campais, né? Então, para começar, eu queria muito perguntar a opinião de vocês sobre qual é a importância de um evento externo, ou o que significa um evento externo. Alguém pode me explicar em poucas palavras, mas da forma que vocês entendem. O Cris colocou algo no chat. Acho que muitas vezes eles indicam coisas que estão acontecendo dentro do movimento. Muito bom. Esse é um caminho que eu gostaria de seguir hoje. Isso é uma questão de importância, mas quem mais pode falar? Tipo, o porquê é importante, né? O que significa um evento externo? Então, eu acho que os eventos externos, desde de quando a Tess trouxe para a gente as duas formas as duas formas que a gente tem de ver, que é interno e externo, é para a gente comparar e contrastar. E acho que ao fazer isso a gente descobre as evidências e descobre também as relevâncias, mas também descobre as diferenças, né? Eu acho que isso também faz parte do porquê o externo é importante. Uhum. Perfeito. Não, é uma ótima amostra, e um ótimo exemplo do que eu gostaria realmente de falar, né, dessa questão da comprovação. E um pouco da questão da ordem, né, daquilo que a gente tem. Por exemplo, as tratativas internas, os assuntos internos, em que ordem que eles vêm em relação aos eventos externos? É uma ordem de importância e também de aprendizado, né? A gente aprende pelos eventos externos aquilo que é dito nas discussões internas, né, nos assuntos internos, ou seria o contrário, né? Mas, para a gente começar a discussão, eu vou inverter um pouco da ordem, né, que foi usada pela Tess. Mas vamos primeiro na referência. Uma referência está bem aqui, que é a Review and Herald, de 23 de dezembro de 1890, e página 1 a 3. Parágrafo 1 a 3, eu vou tentar transmitir minha tela aqui, porque eu traduzi, então vai ficar mais fácil a gente ver. Eu vou ler o parágrafo inteiro, né, por mais que o ponto de importância seja a partir do grifo, né? Mas, assim, o Senhor viu os nossos recursos e tem uma controvérsia com o seu povo. O seu orgulho, o seu egoísmo e sua exposição da mente à dúvida e à incredulidade manifestam-se à sua vista e entristecem o seu coração de amor.
Muitos acumulam escuridão sobre as suas almas como uma veste e dizem na prática: não queremos um conhecimento do teu caminho, ó Deus. Escolhemos o nosso próprio caminho. Essas são as coisas que separam a alma de Deus. Há na alma do homem um obstáculo que ele mantém ali com persistência obstinada e que se interpõe entre a sua alma e Deus. É a incredulidade. Deus dá suficientes provas, mas o homem, com a sua vontade não santificada, recusa-se a receber evidências, a menos que elas venham à sua própria maneira, para favorecer as suas próprias ideias. E aí, a parte de destaque. Com um espírito de bravata, né, ou de briga, né, de luta, ele grita: prova, prova, é o que queremos. Afastando-se das provas que Deus dá. Fala de dúvida, incredulidade, semeando as sementes do mal que brotarão e darão a sua colheita. Ele está a separar a sua alma cada vez mais longe de Deus. Será a prova de que tais homens precisam? Será a prova que falta? Não. A parábola do homem rico e Lázaro é dada para ajudar todas essas almas que se afastam das evidências positivas e gritam: provas. O homem rico pediu para que alguém pudesse ser enviado dos mortos para avisar os seus irmãos, para que não viessem para o lugar do tormento. E Abraão disse-lhe: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém se lhes dirigir dos mortos, eles arrepender-se-ão. E ele disse-lhe: se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que um deles ressuscite dos mortos. Esse trecho, né, do Espírito de Profecia, fala algo muito importante sobre a questão da prova. E essa citação foi levada pela Ancia Tess a partir do momento em que ela foi questionada do porquê ela não predisse sobre a invasão da Ucrânia. Por que que, diante de um conflito mundial em que todas essas coisas estavam acontecendo e que a gente vem estudando Rússia há muito tempo e vem estudando toda essa dogmática, né, essa dicotomia, na verdade, entre Estados Unidos e Rússia, então por que não foi previsto a data da invasão da Ucrânia? E esse questionamento, às vezes, pode ser até interno nosso, porque às vezes a gente coloca os eventos externos como prioridade no nosso aprendizado. Né? Por que que o movimento não previu o resultado das eleições, como aconteceram, né? A invasão do Congresso, por exemplo? Por que que o movimento não previu a Covid-19? Né? Por que que o movimento não previu, agora entrando no exemplo, a data em que, se a Rússia realmente invadiria a Ucrânia ou não? Né? Então, a partir desses questionamentos, a gente começa a se questionar mesmo qual seria o ponto de referência, né? Qual seria o nosso ponto de importância? E o porquê esses questionamentos de prova, né, existem. O parágrafo 3 já explica um pouco do que a gente vai discutir agora, porque é meio que uma resposta para esse questionamento, né? Para a razão pela qual as provas são tão requisitadas. E a Ellen White diz assim: por que razão é que os homens não acreditam em provas suficientes? Porque não querem ser convencidos. Não estão dispostos a abdicar de sua própria vontade pela vontade de Deus. Não estão dispostos a reconhecer que acarinharam a incredulidade pecaminosa ao resistir à luz que Deus lhes deu. Têm andado à caça de dúvidas, de pregos sobre os quais pendurar a sua descrença. Têm estado prontos a aceitar um testemunho fraco e insuficiente. Testemunho que Deus não lhes deu na sua palavra, mas que lhes agrada porque concorda com suas ideias e que está em harmonia com a sua disposição e vontade. Essas almas estão em grande perigo. Se curvarem a sua orgulhosa vontade a colocarem no lado de Deus a questão, se com humildade, corações contritos, procurarem a luz, acreditando que há também luz para elas, então verão a luz, porque o olhar é único para discernir a luz que vem de Deus. Eles reconhecerão a evidência da autoridade divina. Verdades espirituais brilharão a partir da página divina. Mas o coração deve estar aberto para a recepção da luz, pois Satanás está sempre pronto a obscurecer a preciosa verdade, os tornaria sábios para a salvação. Se alguém não a receber, permanecerá para sempre o ministério dos mistérios para eles. Então, traduzindo um pouco as palavras, né, a Ellen White diz que
esse descrédito, essa busca por provas, nada mais são que pequenos pregos que são colocados para que as dúvidas possam ser penduradas de acordo com as verdades que estão sendo proferidas. Então, se a gente for fazer uma representação disso, a gente pode colocar aqui a predição, né, que seria a parte profética, né, uma data, um acontecimento, uma amostra do futuro. E a predição, ela é dada como uma ferramenta. E essa ferramenta dada unicamente em caso que ela seja útil. Então, se nesse momento não for útil uma predição seja dada, ela não será dada. Por quê? Porque a predição ela tem que passar por um filtro da verdade, você tem que conhecer a verdade, para que toda essa predição, por exemplo, se a invasão da Ucrânia fosse predita, a partir de um filtro de verdade, a gente leva isso como evidência. Porque qual a diferença de uma predição e uma evidência? Uma predição é um apontamento, uma evidência é um fato, né? É um conhecimento que é dado. Né? É um apontamento e um conhecimento, que são passados por um filtro. Então, isso vai ficar mais claro no decorrer do estudo, mas se vocês acompanharam os jornais, né, no momento do conflito, né, que estourou o conflito, as teses das razões pelas quais Putin invadiu e qual seria a consequência desse conflito foram várias. E se nós estamos sendo preparados para um trabalho que vai ser feito aqui, estamos sendo guiados e sendo ensinados, né? Temos ensinados como professores, como um trabalho que vai ser feito aqui. Esse tipo de informação múltipla, né? Esses vários conhecimentos que são apontados, a gente tem que eliminar. Porque esse é o trabalho de um professor, eliminar as dúvidas e eliminar as diferenças de conhecimento, né? Os pontos diferentes de conhecimento, filtrar e mostrar qual é o fato, né? Qual é a verdade. Então, o primeiro questionamento será que a gente tem lidado com os eventos externos da melhor forma possível? De forma que a gente consiga ensinar isso para uma pessoa e mostrar para uma pessoa de forma que não tenha outras dúvidas, não tenham múltiplas interpretações, mas só uma interpretação? Esse é um bom questionamento para a gente levar hoje. Então, abordando um pouco sobre a linha que já é conhecida, né, a linha do todo mundo enxergando, a linha dos 144 mil aqui em cima, né, iniciando em 1989, mas eu queria levar um pouco mais para a linha dos sacerdotes aqui. 2021, que foi um ano cheio de eventos, depois a gente vai destrinchar aqui, 2021 representa o segundo advento para o sacerdote. Então, a gente pode se questionar, qual a importância desse ano para um sacerdote? A Carla está balançando a cabeça e é realmente essa resposta. Não é importante, porque é o fim da linha. Né? Não que eu estou falando que não é importante, não a título de que realmente não seja importante, mas a título da nossa construção, da construção do nosso conhecimento. A importância fática, né, a importância objetiva de 2021 é mínima, porque aqui nesse momento a gente já deveria estar instruído. Esse é o momento. Porque 2021 e os fatos concernentes à Rússia, né, e todo esse arcabouço de acontecimentos, de invasões, de pronunciamentos, eles são um fato que é dado aqui, mas é consequência no decreto dominical. Então, no decreto dominical, a linha dos sacerdotes já não existe mais. Então, qual seria a importância desse ano, sendo que é uma projeção para um ano futuro? Esse é um bom questionamento. Então, quando a gente questiona o porquê de que não foi predito a invasão da Ucrânia, leva ao fato de, tudo bem, você está concentrado num evento externo, não é um evento de uma guerra. Mas qual é o ensinamento e qual é a conclusão que você chegou até hoje? O que você aprendeu até aqui? E aqui, como vocês podem ver, tem 2021, agosto, aqui 2021 é representado pelo mês de outubro, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que foi a campal de 24 a 29 de outubro, né, que formalizou a mensagem. Mas, então, eu trouxe uma amostra mais visual, ilustrativa, do como a gente tem que lidar com o evento externo, sendo que a importância tem que ser aqui, no decorrer do nosso conhecimento. E o que a gente tirou desse conhecimento?
Foi nos mostrado qual seria o teste, né, sobre a questão da igualdade de gênero, o decreto dominical. O teste já foi demonstrado, mas a partir de que andamento? Desde o aumento de conhecimento de 2019, por causa da linha de Éden a Éden, que demonstrou a maldição do sexismo, né, destrinchou a maldição do sexismo, até a formalização da mensagem, que foi o ensinamento sobre o feminismo radical. Então, esses apontamentos, essa cruzada, né, de 2019 a 2020, que seria a colheita, né, a nossa colheita, que seria a última peneira, né, a última demonstração de que lado você estaria, né, sobre quais cordas você estaria se prendendo, esse andamento é o que realmente traz o produto que a gente precisa, que vai acontecer futuramente. Mas eu já estou destrinchando o que seria importante. Só que o estudo de hoje é sobre os eventos externos. Mas como a gente enquadra essa importância, essa consequência, dentro dos eventos externos que são demonstrados? Então, fechando isso, nós tivemos um andamento de conhecimento, não um crescimento de conhecimento, um aumento que a gente representa dessa forma, até que seja formalizado aqui em outubro. Então, dentro desse contexto, né, dentro dessa construção, onde a gente encaixa os eventos externos e qual a importância deles para nós? E aí, a partir dessa importância, a gente tem que entender primeiro uma coisa. Os eventos externos que estão sobre o nosso foco, que são sobre os nossos óculos, são quais? Sobre o grande conflito das nações, né, dos reinos. Né? O grande conflito, as alterações internas que estão acontecendo nos reinos, né? Tanto as alterações sociais quanto as alterações geopolíticas. E é isso que a gente estuda. E por que a gente estuda isso? Porque outros já fizeram isso. Né? Aqui a Grécia foi estudada por Daniel e é representada por Daniel 8:8, né? Que fala sobre os 4 chifres, né? Que partiram depois de Alexandre. E Daniel 8:8, Grécia, quantos detalhes são dados a Daniel? Poucos, né? Muito poucos. Tanto é que depois, quando a gente começou a estudar sobre Atos 27, né, e sobre Pirro, muito mais dessa história foi aberta, né? Muito mais. João, quando fala sobre Roma e Apocalipse, principalmente nas quatro primeiras trombetas, quais são os detalhes que são dados sobre a queda, o fim de Roma? Poucos também. Ellen White, quando fala sobre a queda dos Estados Unidos, né, que conduziria para o decreto dominical, né, a construção, as alterações sociais, as alterações internas nos Estados Unidos, quantos detalhes são dados? Poucos. Porque os detalhes acontecem de acordo com o que o movimento se desenvolve. Então, se Ellen White estava apontando para um evento futuro, os detalhes seriam dados para esse movimento futuro, ou seja, o movimento de agora. Então, os detalhes e as datas, os acontecimentos são destrinchados por nós hoje. Isso é um precedente, né? Isso vem acontecendo por outros momentos e por outros movimentos. Né? É um precedente, né? Aqui a gente vê Israel antigo, Israel moderno, Israel antigo alfa, ômega, Israel moderno alfa, e agora a gente está no ômega. Né? Então, em cada movimento foi destrinchado sobre um movimento posterior. Né? Só que foi desenvolvido cada vez mais de acordo com os acontecimentos que foram surgindo. Mas não quer dizer que a gente só vai descobrir das coisas que acontecem quando acontecem, porque predições não são dadas da mesma forma. Então, se a gente está estudando o desenvolvimento das nações, o conflito dos reinos, é esse foco que a gente deve trazer. Então, ao adentrar em 2021, a gente teve um choque já no começo do ano, na data de 6 de janeiro. E alguém lembra o que aconteceu em 6 de janeiro? Qual foi a data importante? Foi aquela invasão no Capitólio, né? Isso, exatamente. Aconteceu a invasão do Capitólio. E esse acontecimento foi predito? Não. Mas o que foi predito? Em que, pouco a pouco, por conta do último presidente, né, que nós colocávamos, os direitos sociais, né, e os direitos humanos e os direitos, como posso dizer, a democracia que existia nos Estados Unidos foi o quê? Desaparecendo. Vem sendo desaparecendo. E esse é o andamento dos Estados Unidos.
pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o resultado de uma eleição não foi aceito. E não foi abertamente aceito. E eu me esqueci o nome da série, mas ela conta que o discurso do presidente ganhador, após o resultado das eleições, é o que sacramenta a paz dentro dos Estados Unidos. Porque nesse momento ele vai dizer sobre o resultado, ele vai parabenizar o outro concorrente e vai demonstrar, né, que foi apenas uma competição, né, foi uma eleição importante, mas que ele ia governar para ambos os grupos. E mesmo com esse acontecimento pacificador, vamos dizer assim, o Capitólio ainda foi invadido. Então, o evento não foi predito, a data não foi predita, mas o que realmente significa isso? Que pouco a pouco a democracia nos Estados Unidos está acabando, está terminando. Então, esse é o detalhe que a gente tem que cercar dos eventos externos. Né? Depois, no mês seguinte, o que começou a acontecer? Depois disso, o que veio acontecer? Já em fevereiro, as tropas russas começaram a se encaminhar... Na fronteira, eu acho. Isso, exatamente. Putin começa a enviar as tropas para a fronteira com a Ucrânia. Isso aconteceu de fevereiro a maio, né, que foi a primeira tentativa, o primeiro avanço, né, que seria tecnicamente uma ameaça, né, a invasão e posso dizer, uma pressão, né, ao governo ucraniano. Mas por que isso aconteceu de acordo com o contexto que a gente já dá por conta das eleições dos Estados Unidos? Né? Vamos tentar já começar a unir todos os acontecimentos que vêm de 2021 ao que a gente vem estudando internamente. Lembra que eu disse que vários motivos foram dados para a invasão da Ucrânia? Mas qual foi o principal motivo? O resultado das eleições dos Estados Unidos. Principalmente. E por conta de quê? Por conta que, por mais que houvesse um nacionalismo na política de Trump, havia uma preocupação doméstica nacionalmente. Ou seja, quais eram as preocupações da gestão? Um muro, para evitar que os latinos fossem aos Estados Unidos e roubassem o emprego dos norte-americanos, né, dos estadunidenses. Uma política de intensa produção industrial, né? Tanto é que os Estados Unidos perdeu o direito de participar de vários grupos que ditavam sobre o meio ambiente, né? Que falavam sobre a reformas sustentáveis, e por aí vai. Então, a partir do momento que Biden assume, né, ele entra em contato com o Zelensky, né, com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, em relação ao quê? Porque a principal promessa da campanha de Zelensky era que ele acabaria com a influência dos oligarcas russos na Ucrânia, em relação aos ucranianos. E o que são os oligarcas russos, né, para quem ainda não está tão inteirado do assunto? Né? A sustentação do governo do Putin é sustentada tanto economicamente quanto politicamente de uma forma ditatorial. Né? Ele tem uma guarda que defende ele tem manipulação de voto, né? Ele tem o controle do gás, que pode fazer com que as pessoas passem frio se não forem de acordo com as políticas que ele apoia, mas a principal fonte de apoio do Putin está em estreitos amigos, que são os oligarcas russos. E oligarquia, né, a palavra oligarquia é governo de poucos, oligo é pouco em latim. E a oligarquia vem de um grupo seleto de pessoas que controlam o capital, não só da Rússia, e do mundo. E eu gostaria muito de entrar nesse assunto, que é a parte 2 desse estudo da tese, mas vai ficar difícil a gente falar sobre isso, mas sobre o Pandora Papers, né, que foi uma produção jornalística, né, foi uma exposição jornalística de milhares de documentos que expuseram a riqueza de muitos desses oligarcas russos. E por causa desses documentos que demonstraram o extrato, né, dessas riquezas deles,
a gente conseguiu perceber que o domínio russo, né, o domínio desses oligarcas é global, né, é mundial. E eles têm uma influência muito grande na Ucrânia. Então, qual foi a promessa, né, de Zelensky? Que ele livraria dessa influência. E a partir do momento que Biden sobe ao poder, o que ele faz? Né? Qual que é o principal, o que ele procura? Ele vai fazer uma pressão para que o Zelensky cumpra com essas campanhas, né, com essa promessa eleitoral. A partir desse momento, Putin se vê numa situação insatisfatória. Vi que a Alex levantou a mão. Pode falar. Então, eu queria te perguntar se o que aconteceu no dia 15 de março do ano passado, estou tentando acompanhar a sua cronologia aí, em relação ao Papa Francisco, que saiu na sacada do Vaticano e pronunciou mundialmente, retirando a suposta bênção aos LGBTQ+, e que não o Papa Francisco não era qualquer um, era aquele que estava prometendo, ele da ala de esquerda, abençoar, e pela sua peregrinação, inclusive filmes da Netflix, quem não conhece, tinha até filmes de duas senhorinhas casadas que corriam atrás da bênção do Papa Francisco. Quer dizer, desculpa o termo, enganou trouxa, porque no dia 15 de março, ele saiu na sacada do ano passado e disse que não haveria bênção para nenhum tipo de casamento entre os LGBTQ+. Então, assim, eu te pergunto se isso é um evento externo, e para mim foi, porque a minha gestora, que é ateu, psicóloga, ela falou que desserviço do Papa Francisco, porque houve um alto índice, porque em termos de estatística da saúde no mundo, em suicídio, eu trabalho com isso, os LGBTQ+, são os o quarto lugar colocado de suicídio. E a incidência foi altíssima daqueles jovens que esperavam a bênção do Papa Francisco. Eu queria saber a sua opinião se isso é um evento externo da nossa... mostrando que o nosso anjo, né, o terceiro anjo, está falando realmente certo em relação à questão do gênero. Eu queria saber a sua opinião e do grupo. 15 de março. Eu acho que isso é uma amostra muito importante sobre o contexto que eu estou trazendo no estudo. Porque nós temos demonstrativos mundiais que acontecem sobre a mensagem que vem sendo falada, né? E a gente consegue entender sobre esse teste, a gente consegue sacramentar, né, formalizar esse teste, porque se Deus está procurando uma forma de dividir dois grupos no mundo, então esse vai ser o principal assunto que está acontecendo no mundo, em todas as áreas, né, em todos os momentos. Só que a diferença dos eventos externos para, como posso dizer, para comprovações mundiais, né? Tanto é que em muitas campanhas atrás já era previsto, né, sobre a questão de que como posso dizer, o anticristo, né, como posso dizer, a contrafação, né, a contrafação da mensagem caminharia muito ao lado daquilo que seria a verdade. Só que jamais chegaria numa conclusão que nós buscamos chegar à conclusão como movimento, né? Então, por mais que isso tenha sido um precedente de que os direitos LGBTQIA+, vêm sendo citados pelos discursos do Papa Francisco e tudo mais, e mundialmente, impossível que a gente esperasse que isso seria levado a fundo, né? Que a Igreja Católica manteria essa opinião, né? Consolidaria essa opinião, da mesma forma que, por muito mais que a campanha contra essa comunidade é um pouco velada na Rússia, e aí a gente voltando para esse contexto, durante o conflito ucraniano, uma das principais notícias que saíram nesse ano foi que eu esqueci o nome do cargo, mas o principal líder da Igreja Ortodoxa Rússia falou que como posso dizer, o principal apoio que a Igreja dá a esse conflito e à campanha de Putin é que justamente se a Ucrânia se aliar aos ocidentes, as ideias secularistas, né, e as ideias em prol desse grupo iriam entrar na Rússia. Eles não queriam isso.
Então, essa questão da campanha do Zelensky e da administração norte-americana é justamente no fato de que muitos disseram, e muitos jornais colocaram, que a Rússia estava com medo de que a Ucrânia participaria da OTAN. Isso é algo que seria muito difícil, e eu mesmo acredito que na Ucrânia pouco se pretende em relação a isso. Mas qual que é o principal medo? É que a influência da oligarquia e a influência dos oligarcas não é somente uma influência política e econômica, mas também esses oligarcas russos, eles controlam os meios de informação. As TVs que são passadas na Ucrânia, né, que vão à Ucrânia, são TVs russas que são controladas por esses oligarcas. Então, a informação e os meios de informação são controlados. Então, a partir do momento em que a gente tem um aliado, né, russo, que começa a partilhar dos meios de informação ocidentais, ou seja, dos meios de informação abertos, qual é a principal questão que vai ser abordada tanto na Ucrânia quanto na Rússia? Eles vão começar a se questionar sobre o governo que eles estão. Né? Se eles começarem a ver na TV uma democracia, vamos ver uma democracia plenamente consolidada, da Noruega, por exemplo. Né? A Noruega, em anos passados, eles aprovaram muitas medidas pelo Twitter, para você ter ideia. Né? Toda a população ela tem acesso ao Twitter, eles decidiram muitas emendas parlamentares, emendas constitucionais pelo Twitter. Né? Então, vamos dizer que a Ucrânia começa a partilhar desses meios de informação e começa a partilhar dessas ideias secularistas, vamos dizer assim, do apoio à causa feminista e do apoio à causa LGBTQIA+. Isso é impossível que Putin considere isso como algo benéfico para ele. É impossível. Então, a partir da nossa mensagem interna, do que a gente tem estudado, né, que depois foi segmentado aqui de 24 a 29, que ensinou a gente sobre o feminismo radical e sobre a questão da desigualdade de gênero, da igualdade de gênero, no caso. Essa mensagem que vem sendo pregada desde 2019 atrela seus eventos externos de forma como que os eventos externos demonstram uma evidência para aquilo que a gente prega. Esse é o filtro. Se a gente não tiver o filtro da verdade, a gente não consegue entender o que é o evento interno e qual que é o evento externo e qual é a importância dele. É muito difícil que a gente consiga perceber isso. Né? Mas, avançando um pouco mais, uma outra amostra, né? Pânion, o que a gente vinha falando sobre Pânion desde muito tempo atrás? Que aconteceria algo sobre a Síria, né? Sobre os 10 anos de guerra, que iniciou em 2011. Mostraria algo de uma evolução interna dos Estados Unidos e aconteceriam acontecimentos entre Rei do Norte e Rei do Sul. Né? Então a gente vê a Síria, 10 anos de guerra, os conflitos continuam acontecendo no Oriente Médio e por causa desses conflitos levou a gente a estudar sobre o quê? Sobre zonas de influência, áreas de influência. E esse estudo sobre zonas de influência levou o quê? Estudo da Ucrânia, principalmente em 2014, poucos anos depois de 2011, né, quando começou o conflito na Síria, a Crimeia foi tomada. Por causa de duas junções, né, de duas coisas. O assunto de zonas de influência que a gente vinha estudando e sobre fontes de informação. Né, sobre os elefantes que Putin usa com muita sabedoria. E aí, os Estados Unidos internamente, né, a gente tem uma decisão na Suprema Corte, começou a estudar sobre uma lei do Mississippi, que falava sobre que digladiava, né, contraditava diretamente com a Roe versus Wade, que a gente estudou um pouco tempo atrás, né, sobre as leis do aborto. Né? Então, esse desenvolvimento interno dos Estados Unidos, né, social, sobre vários estados e várias instituições que têm se colocado contra as conquistas sociais, né, sobre as conquistas democráticas, também vem acontecendo. Isso aconteceu em 1º de dezembro, sobre uma lei, se eu me lembro bem, foi final de outubro. Eu posso estar errado. Se alguém tiver esse dado sobre essa lei do Mississippi, eu acho que era uma lei que vinha sendo produzida desde 2018, né? Mas ela teve um desenvolvimento muito importante em 2021. Outra coisa interessante, no conflito da Síria, a principal amostra, a elevação dele para um conflito mundial, aconteceu no começo de outubro, dia 3 de outubro, se eu me lembro bem, em que a Rússia e a China enviaram elas contraditaram uma decisão do Conselho Nacional de Segurança
que excluía a Síria de diversos segmentos. Então, eles foram favoráveis. Em novembro, né? No caso foi em 2012 já. Em novembro, eles enviaram a Rússia enviou os primeiros navios para perto da Síria. Então, mais uma vez, sobre esse estudo de zona de influência, a gente vem estudando que demonstra um pouco sobre a Ucrânia. Mas um fato interessante é que em 11 de outubro de 2021, Medvedev, né, como os principais auxiliares, né, de Trump, de Putin, na verdade, ele criou um artigo, né, ele confeccionou um artigo em que ele dizia que não há nada que se fazer sobre a administração ucraniana, porque eles são ignorantes, eles não entendem o que está acontecendo e eles são vassalos do Ocidente. Então, o que os russos, ele fala assim, o que nós russos vamos fazer? A gente sabe esperar. Então, a gente vai esperar para que uma nova administração, né, que busque acordo com a Rússia, suba ao poder, para que assim a gente estreite as nossas relações novamente. Então, um dos principais enganados por esse discurso foi a França, né? O Macron, ele foi o principal mediador, que ele acreditava até o último momento que Putin não invadiria, né, a Ucrânia. Mas isso também a gente já vinha estudando. Por conta do quê? Por conta da Guerra de Benevento, que a gente estudava sobre Pirro. Se a gente for lembrar mesmo do conflito, né, sobre o sul da Otário, principalmente sobre Tarento, Pirro estava na Grécia, ele volta para a Itália e ele chega com um exército, que era um exército grande, eram 20 mil homens e em torno de uma dezena de elefantes. E Roma acreditou que porque ele está mais enfraquecido, né, que ele veio com uma força menor do que ele viria, tanto é que ele, se eu me lembro bem, ele é atacado na viagem de Grécia à Itália, ele é atacado e ele perde boa parte da frota. Então, como ele está enfraquecido, Roma acredita até o último momento que ele não iria atacar o exército, mas que ele iria fazer o quê? Ele ia cercar Roma, fazer um cerco a Roma e tentar usar do tempo, né? Cercando a cidade para acabar com os suprimentos e tudo mais. Mas Pirro, ele engana todo mundo e ele monta uma estratégia em que ele fazia uma movimentação à noite para que eles não soubessem seus movimentos e atacar pela manhã. Só que o que acontece, que é mais uma predição, o que acontece? O exército se perde durante a noite e eles são colocados num lugar distinto do que Pirro pretendia. E no momento em que a batalha começa a ocorrer, o que os romanos já percebem, o que os romanos já aprenderam? Sobre os elefantes, né? A principal ferramenta de guerra eram os elefantes. Os romanos eles já aprenderam como lutar. E o que eles fazem? Eles começam a incendiar as flechas e lançar as flechas intermitentemente, sem parar, nos elefantes. E isso acaba confundindo esses elefantes e os elefantes acabam destruindo o próprio exército de Pirro. Então a gente tem o feitiço vira-se contra o feiticeiro. E o que acontece na guerra contra a Ucrânia? E aí eu vou ler mais uma vez um artigo. Esse artigo é do New York Times e é datado de 24 de fevereiro, que também é uma data muito interessante. É um artigo do New York Times que fala um pouco sobre esse conflito e diz assim: a inteligência do Zewa não impediu Putin, mas deu a Biden grandes vantagens. As agências de inteligência dos Estados Unidos desenterraram os planos de guerra da Rússia, avaliaram com precisão as intenções do presidente Vladimir Putin e, através de divulgações públicas de informações estratégicas, dificultaram seus esforços para criar um pretexto para enviar as suas forças armadas para a Ucrânia. Acertaram no timing da sua invasão quase à hora. Após falhas de alto nível dos serviços secretos no Afeganistão, Iraque e em outras crises globais nas últimas décadas, a precisão dos serviços secretos deu nova credibilidade à CIA e ao conjunto mais vasto de agências de informação dos Estados Unidos a nível interno e externo. O resultado, lembre da data, 24 de fevereiro, o resultado tem sido 4 meses notáveis de diplomacia, dissuasão e guerra de informação, liderado pelos americanos, incluindo o último esforço para perturbar a estratégia de Putin, expondo-a publicamente. Ao contrário da retirada do Afeganistão no ano passado, foi executada de forma quase impecável.
mesmo os alemães e outras nações europeias altamente dependentes do gás fornecidos pela Rússia assinaram o manual de jogo, né, o playbook. Então, o que a gente tira desse artigo? Que em 24 de fevereiro, né, é falado que há 4 meses, durante 4 meses, ou seja, a gente vai para 24 de outubro, que é quando? Quando inicia a campanha de formalização da mensagem, 24 de outubro de 2021. Então, exatamente 4 meses, os Estados Unidos vem lutado a guerra com quase impecável perfeição, porque ele dominou o quê? Os elefantes. Os Estados Unidos finalmente domina os elefantes. E por que ele não vinha dominando desde 2001? Porque isso é muito interessante falar, porque sobre o ataque de 11 de setembro, existe muita fake news, muita, que foi o próprio Estados Unidos que atacou, que o avião que atacou o Pentágono era falso, muitas fake news. Mas sobre a invasão dos Estados Unidos no Iraque, não tem quase nenhuma, porque foi tão mal sucedida a fake news que o governo norte-americano tentou pretender, que todos descobriram. E se vocês não lembram, por que eles atacaram o Iraque? Eles queriam um pretexto para interpor o avanço do Irã, né? Eles queriam um aliado do lado do Irã e também uma outra fonte de poder no Oriente Médio, né? Sobre as zonas de influência. Ele queria dividir essa zona de influência com a Rússia. Mas o que acontece? O Departamento de Segurança dos Estados Unidos, antes do ataque, ele fala que esse ataque só está acontecendo por conta de guerra de armas nucleares que foram encontradas a partir que a CIA encontrou armas nucleares no Iraque. Só que o que aconteceu? Depois da guerra, depois da invasão, qual que foi a consequência? Nenhuma arma nuclear foi encontrada, nenhuma fábrica que lidava com urânio, seja o que for, foi encontrada. Mas o que foi realmente encontrado e foi descoberto, que foi que os Estados Unidos roubou, né? Tirou toda a reserva de ouro do governo iraquiano. Então, a consequência desse ataque, dessa tentativa de manipular os meios de informação foi catastrófica para os Estados Unidos. A credibilidade dos Estados Unidos, e principalmente da CIA no mundo, caiu por terra, até 2021. E o mais interessante é que isso aconteceu, Putin e a Casa Branca publicava as estratégias de guerra quase na mesma hora. Quando a 5 de maio, né, depois que durou esses meses de tentativa de pressão da Rússia, 5 de maio, o Departamento de Defesa e de Relatório demonstrou que somente poucas tropas da Rússia tinham saído da fronteira. Ou seja, ele tinha saído da fronteira, mas ao mesmo tempo não, porque a estrutura continua lá. E a partir desse momento, e principalmente nesse ano, no início desse ano, foi pela primeira vez na história dos Estados Unidos, foram publicadas fotos de satélite que foram tiradas pela CIA de estratégias de guerra russa e da movimentação das tropas russas. Então, pela primeira vez, depois de muito tempo, de décadas, os Estados Unidos finalmente voltou a manipular os meios de informação. E essa predição, a gente tem uma predição de data, a gente tem uma data cravada nisso, em 4 meses dos meios de informação que a gente já vinha estudando. Então, essa predição, se não for filtrada pela verdade, qual que é a consequência? Qual que é a importância disso? Nenhuma. Se você não prestou atenção no que foi ensinado aqui de 24 a 29, você entendeu que o teste é esse, qual que é a importância do conflito com a Ucrânia? Porque guerra vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Mas qual é a diferença dessa guerra? Quando a gente coloca um líder, o máximo líder da Igreja Ortodoxa Russa, falando que a principal influência que eles estão tentando acabar com a ocidentalização da Ucrânia é justamente as ideias secularistas, feministas e de LGBTQIA+, como importante a gente considera essa informação? É extremamente importante. Exato, exato. Mas se a Tess tivesse predito que o início dos conflitos seriam no final de fevereiro, no final de fevereiro de 2022,
que a invasão da Ucrânia aconteceria em final de fevereiro de 2022, qual seria o foco do movimento? A data. Então, com essa data, em 2022, a gente falaria, olha, Pânio começou, a gente realmente começa Pânio porque finalmente foi a Guerra de Benevento. Mas quando a gente coloca Pânio? Em outubro. Eu acho que a gente fez a mesma coisa com Ráfia, né? A gente tinha uma data e por ter essa mesma data, a gente seguiu no mesmo padrão com Pânio. A gente não aprendeu basicamente nada de Ráfia e o que aconteceu, né? Vamos dizer assim. Não aprendemos a lição. Sim. Exato. A gente se concentrou no impeachment, né, o que estava acontecendo no governo, e a gente esperava que o que aconteceria seja que a ditadura nos Estados Unidos começaria logo em seguida, Trump seria o último presidente, e a gente, porque por causa da questão do presidente, do ancião do movimento, tudo mais, e a gente eliminou qualquer parte do estudo que já havia começando desde 2018 sobre a questão de Éden a Éden, né, sobre restauração. Tanto que até hoje a gente não consegue nem definir bem, explicar direito o que foi Ráfia, né? Porque a gente só se concentrou nisso. Sim, exatamente. A predição, o evento, né, se não tiver um filtro da verdade, ele não se torna evidência. Ele não se torna evidência. E essa demonstração, até voltando sobre essa questão do impeachment, foi justamente para a gente se atentar que os três poderes, né, aqueles três generais que entraram em batalha com Demétrio, né, e o outro e Antígono, né, que a gente coloca nas primeiras guerras, né, que a gente coloca de Daniel 11, aqueles três generais, né, que representam o executivo, o legislativo e o judiciário dos Estados Unidos, que estariam em guerra, a gente perde totalmente a evidência porque a gente não entende que isso seria um complô, né? Eles se uniriam justamente em favor do teste, né? Da nova ordem, né? do decreto, né? Sobre esse assunto. Né? E se a gente não se cercar desse assunto, todo esse outro conflito e essas predições são totalmente nulas. Porque é só mais uma guerra. É só mais uma guerra. Foi muito interessante que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, eu estava na casa de um amigo, eu estava aqui em Franca, e aqui na faculdade a gente fala que é um privilégio, né? Que a gente está no centro de humanas, então essas discussões políticas sempre acontecem. E eu estava na casa de um outro amigo meu que é da minha sala, que estuda direito também, e um outro amigo também que estuda direito, só que ele já é veterano, ele está fazendo doutorado agora. E a principal discussão foi justamente sobre qual era a consequência política dessa invasão e o quanto os Estados Unidos que gerou essa consequência, né? Porque é total culpa, né, dos avanços americanos, né, dessas ondas de influência. Então, o assunto foi justamente sobre isso. Mas percebe que quando você vê um evento externo sem esse filtro, as lições, né, a moral, né, da história é totalmente diferente. Porque qual que é a moral da história se você não olhar sob um filtro da igualdade de gênero, né? Sobre a questão do teste? Que é uma tratativa política, né? Uma evolução política, e que, mais uma vez, os Estados Unidos têm gerado guerra para outro país. Né? O que é verdade. Né? Mas qual que é a lição? Como a gente enquadra a nossa linha? O nosso aprendizado é de 2019 a 2021. É aqui que a gente deveria ter aprendido. Não desdobramentos de um conflito que vai terminar no decreto dominical, mas sim justamente os ensinamentos que a gente aprendeu aqui sobre o quão importante é que Deus consiga dividir o mundo inteiro, todas as pessoas, de forma justa em torno de um só assunto. Alex levantou a mão de novo, pode falar? Então, ainda sobre o que acho que foi a Gabriela que falou que a gente ainda não entendeu Ráfia. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Sim. Então, sim, tá ouvindo bem. Ráfia, eu queria a sua opinião. Porque o que eu vejo é que tanto Parmínder como a nossa anciã, em Ráfia foi lançado a questão da igualdade.
Sem citar nomes, eu tive amigos do movimento que vinham a mim, Alexia, porque a gente tinha aquela ideia hollywoodiana de que 644 mil seriam soldados, subir montanhas, sair correndo, né? A gente brincava entre nós sobre isso, de sermos fortes, né, militares. E um desses amigos vieram para mim, aí eu vou ter que me reestruturar todo, porque a minha ideia é completamente... A nossa ideia não é bem assim, Alexia. Eu falei, o que que é? É sobre a igualdade, quando ele passou isso para mim. E eu vejo esses mesmos amigos brasileiros, né? Vou falar do Brasil, porque eu sou brasileira, né? Falando que ainda não conseguiu ainda entender essa coisa da cabeça, de que o homem não é a cabeça, e que aquela coisa toda do apóstolo Paulo, né? Então, o que eu acho é que realmente Deus é altamente amoroso e pedagógico, porque se a gente agora já está com a invasão da Rússia, ainda tem gente que não entende a questão da igualdade entre o homem e a mulher, como é que fica realmente difícil? Assim, eu fico me colocando como Deus leva, né? Então, eu acho que Rafa foi muito pedagógico para nós, adventistas, porque primeiro, e eu lembro da insistência da Tess, e eu peço perdão a Deus, houve até um conflito entre nós, porque eu era muito apressada, né? E ela dizia, não, Alexa, você tem que entender que tem que ter primeiro o cenáculo, né? E hoje eu vejo como que eu fui realmente intrépida e tudo mais, me arrependo disso, de entender que até hoje tem irmãozinhos nossos que amamos no movimento, que não entende essa coisa básica da igualdade. Então, Ráfia, para mim, acho que a Gabriela falou, significa uma forma pedagógica, amorosa, que Deus nos deu para poder começar a entender o reino de Deus. Que o Parmenides lá atrás já via, de forma bem devagar, com parábolas, tentando mostrar as parábolas de Jesus, que o reino de Deus é realmente de igualdade. Voltando para a Ucrânia, não sei, para quem as pessoas devem saber, né? Mas quem está lá, os soldados que estão lá, sabem que ele mandou matar os ativistas, ele mandou matar os LGBTQ+, entendeu? O índice de violência contra a mulher está altíssimo no planeta. O feminicídio tem aumentado. Eu também trabalho com isso no interior de São Paulo. Principalmente na pandemia. Assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão claro para mim que eu me sinto indigna. Porque eu volto sempre para segundo Colossenses 2:2, eu peço aos irmãos que se declinem estudar, que diz que seria uma pérola escondida que quem tem o espírito de perversidade, ou seja, de injustiça, de não amar a igualdade, não vai ver mesmo. E é por isso que agora eu entendo a Tess, quando ela diz assim, que ela disse em outras palavras, né, que o que significa não vamos agora, vamos ficar quietos, calados, porque quem tem que operar agora é o Espírito Santo, porque desde de Ráfia, a gente vem falando coisas básicas, que é simples, o amor, dividir o que a gente tem e que todos somos iguais perante Deus, em termos de direito, mulher, homem, gay, trans, que sejam os animais, que aí entra sermos veganos, e tudo, são coisas muito básicas, e que, infelizmente, temos amigos cultos, entre aspas, muito bem informados por boas universidades do movimento, e que não entendem isso. Então, realmente, só o Espírito Santo, que agora nem até eu mesmo, que sou, às vezes, muito truculenta para tentar querer explicar as coisas, a gente não vai conseguir explicar isso, porque é da alma de cada um. Aí que entra os escolhidos, que não cabe a mim julgar. É sobre Ráfia que eu queria falar. E a sua fala me remeteu a acho que é o fechamento do estudo, né? Com a história de Jesus, a gente alinha 2019 com o quê? Com a cruz, né? 2019 seria a cruz. Então, qual que é a experiência da cruz? Os judeus, eles estavam desde o começo da linha esperando o quê? Um embate externo. Ou seja, que veria um Messias e externamente, ou seja, geopoliticamente, ele batalharia com Roma, né? E ele tiraria Israel do jugo romano. E o que a gente vinha esperando desde 1989? A gente começou a estudar o 9 do 11, a gente começou a estudar a Rússia, os países do Oriente Médio,
E qual que era a nossa espera, né? O que os discípulos esperavam? Que a gente seria glorificado perante o mundo porque a gente predisse todos esses eventos. Então, porque a gente predisse todos esses eventos e a gente entendeu o que estava acontecendo antes das outras pessoas, então o mundo olharia para nós com orgulho e veria que, por conta da nossa profecia, nós somos o povo escolhido. Mas o que a cruz fez? Fez com que a gente parasse de olhar para o externo e olhasse para cima e olhasse para dentro. O que você precisa demonstrar para uma pessoa não é o talento que você tem de apontamentos. E não é a glória que você carrega como movimento, como adventista. Mas sim a forma como você trata a outra pessoa. Que é isso que faz a diferença. Amém. Então, essa experiência da Cruz de 2019 mostra muito o lugar onde a gente tem que colocar um evento externo. Porque é muito fácil, é muito confortável você falar de Jesus para uma outra pessoa, falando que Jesus previu que a Rússia invadiria a Ucrânia. E é por isso que eu estou falando a verdade. É muito confortável. Porque desconfortável mesmo você entrar em embate com família, amigos, alunos, chefes, seja o que for, porque você não concorda que a forma como ele enxerga o caráter de Deus é uma forma totalmente aliada a uma nação que invade a outra. Que a ideia que ele tem sobre gerenciar a sexualidade de uma outra pessoa e gerenciar o que uma pessoa pode ou não é justamente a mesma mentalidade que um país maior e mais poderoso tem em invadir uma nação que não tem culpa. É a mesma mentalidade. E essa é uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade de Deus. Porque mesmo Deus dando todo esse contexto, nos preparando para esse trabalho aqui que será feito, mesmo nesse decorrer da linha, mesmo Deus dando tudo o que a gente precisa, ele, em nenhum momento, ele pegou a nossa cabeça e impôs que a gente aprendesse. Não. Ele pede. Eu acho que a principal lição disso sobre eventos externos é que Deus nunca impõe algo a ninguém. Ele sempre pede. Pede licença antes de tudo. Então, o lugar onde você coloca um evento externo é um lugar que só acrescenta ao caráter de Deus, né? Que Isaías 41:10 fala, porque eu prevejo o fim desde o início, né? Desde o começo. Mas o caráter dele, que a gente vai ver no estudo que a gente fez com o Anselmo Parminder no começo de 2019, sobre o caráter de Deus, a glória de Deus. Quando Moisés pede sobre o seu caráter, porque Deus mostrasse o caráter dele, mostrasse a glória dele. O que Deus mostra para ele? A bondade, a misericórdia e a justiça. Ele não aponta sobre em que momento eles invadiriam Canaã, em que momento que Davi chegaria, ou em que momento que o Messias chegaria. Não, ele demonstra bondade. E fala sobre misericórdia. Então, o que eu queria trazer é justamente disso, que é muito... E eu vivi isso no começo, na minha entrada no movimento, que era muito divertido e enchia o peito você ver que você está estudando uma coisa que ainda não aconteceu e você sabe que vai acontecer. Só que isso é a mesma coisa que experimentaram os discípulos, que eles caminharam com Jesus 3 anos e meio. E em todo esse momento eles pensaram, nossa, a gente finalmente vai parar de dormir no chão, a gente vai parar de pedir dinheiro para a gente dormir em algum lugar, porque esse homem que está andando com a gente, ele vai se tornar rei. Então a gente está junto com ele. E a partir do momento que eles viram Jesus pregado na cruz, eles falaram, nossa, e agora? E é o que a gente experimentou em 2019. O que aconteceu? Trump os Estados Unidos não virou uma ditadura. O que aconteceu? E essa é uma experiência que a gente precisava passar. E 2020 foi um ano difícil, 2021 foi um ano de ensinamento, e 2022 é um ano de prática. E é isso que a gente vem experimentando pouco a pouco. Então vamos encerrar mais uma vez com uma oração, né? Vamos colocar joelhos, mas se alguém não puder, que fique da forma que vocês puderem. Senhor, obrigado por hoje, mais uma vez, por ter mais um ensinamento da sua misericórdia, Senhor.
Obrigado porque, por mais que a gente buscasse subir nos nossos pés, levantar os ombros e tentar olhar por cima para o futuro, o Senhor fez com que a gente olhasse para baixo mais uma vez e principalmente para dentro, para entender qual é o caráter que vai ser levado para o céu. E como esse caráter interage com as pessoas na nossa vida, na nossa cidade, seja onde for. Qual é o caráter que realmente reluz? E a gente não pode dizer que a gente já aprendeu tudo, porque com certeza a gente não aprendeu tudo. Estamos aprendendo dia após dia. Mas que nesse exercício, né, nessa transformação de glória em glória, a gente entenda que os cumprimentos externos, as datas e as profecias são mais um apontamento e não o essencial. Que sejamos próximos a Ti cada vez mais, não só nas horas de sábado, Senhor, mas também em todas as outras horas semanais. Esteja conosco, nos abençoe, cuide do nosso caráter principalmente, para que tenhamos novos hábitos, novos propósitos e uma nova forma de enxergar como nós lidamos com as oportunidades que temos cada dia de falar um pouco de Ti. Esteja conosco, nos abençoe, e é isso que eu lhe peço, te agradeço. Em nome de Jesus.